nosso assunto é Hanukkah. Posso começar? Nosso assunto hoje é Hanukkah. A história de Hanukkah, eu vou resumir a história, depois nós vamos analisar ela. A história de Hanukkah aconteceu quase 2.200 anos atrás. Para ser exato, a história de Hanukkah aconteceu no ano 165 antes da era atual. Em inglês se escreve BCE, Before the Christian Era. Antes da contagem normal, quer dizer, 2018 e 165. Muito bem. O que aconteceu em poucas palavras? Naquela época, uma força militar de dois povos unidos, a Grécia e a Síria, tomaram conta de Israel. Estou resumindo, uma história mais longa. Tomaram conta de Israel, fizeram uma série de decretos contra a nossa cultura e a nossa religião, inclusive fecharam o templo sagrado, etc. E finalmente um grupo de judeus liderados pelo Cohen chamado Matityahu, eles começaram uma revolução. A força no início era bem pequena, mas crescia. Eles ficavam mais nas montanhas, nas colinas, onde eles saíram para atacar os inimigos. Principalmente, os 5 filhos de Matityahu eram homens grandes no sentido de espírito, fortes, heróis, etc. E finalmente, após 3 anos e meio, eles conseguiram expulsar os inimigos de Israel. Na verdade, quem lê a história de Hanukkah detalhadamente vê que a vitória não foi 100%. Ainda teve problemas durante anos, mas estou resumindo a história. A vitória militar é o primeiro grande milagre de Hanukkah. Depois, em seguida, aconteceu um segundo milagre. Eles entraram no templo, queriam renovar o serviço do templo. O altar teve que ser trocado, porque eles impurificaram o altar, usando o altar para idolatria, etc. E eles queriam acender, como toda tarde, a menorá, o candelabro do templo. Eles encontraram apenas um potezinho ainda selado. Todo o resto do azeite que eles encontraram, os potes estavam abertos. Então, a partir desse momento, não podia usar aqueles potes para o serviço. Na linguagem talmúdica, eles encontraram um pote com o carimbo do Kohen Gadol. A tradução desta frase talmúdica, que foi sempre nos dada de crianças na escola e mais tarde, que o potezinho, além de ser selado, estava com carimbo do sumo sacerdote. Carimbo.
um sábio nosso e fala uma coisa muito interessante sobre isto. Uma coisa muito interessante. Ele fala a função do sumo sacerdote não era de controlar o azeite. Porque de repente aquele pote estava com o carimbo do sumo sacerdote. Isso não faz parte das tarefas do sumo sacerdote, de cuidar do azeite e de carimbar. Então ele dá uma explicação muito bonita e linda sobre o assunto. Ele falou que eles encontraram debaixo da terra, perceberam que tinha alguma coisa lá enterrado. Eles encontraram o pote com o anel que o sumo sacerdote carimbava outros assuntos. Não que o pote estava com o carimbo, carimbado. O carimbo do sumo sacerdote estava debaixo da terra junto com o pote. Em outras palavras, se o anel dele, que era do ouro, estava lá embaixo, é sinal que ninguém mexeu lá. Então confiaram no lacre do azeite. Não que o pote estava carimbado. O fato que ninguém levou aquele anel que valia uma fortuna é sinal que não viram aquilo. Então podiam confiar que aquele azeite era puro. Muito bem. Isso é de passagem, uma explicação muito bonita. O potinho era de Jacó? Como? O potinho era do Jacó? Não era do Jacó, era por causa do Jacó. Ah, Já que Jacó voltou para buscar um potinho, Deus recompensou ele séculos depois. Chotemet. Ramiro, desculpa, eu não sei se é o assunto. O senhor fala em milagre. Dentro do judaísmo, o que nós podemos explicar com milagre? Eles gostam de negócio de milagre. Milagre quer dizer Isso. algo que não é natural, não é normal. Simples. Aquele pote normalmente duraria uma noite e em seguida aconteceu o grande milagre que durou 8 dias. 8 dias. Por que Deus fez o milagre do pote durar 8 dias? Há duas explicações. Uma explicação é que o local onde se fabricava azeite ficava 4 dias de viagem de Jerusalém. Então eles precisavam 4 dias de ida, 4 dias de volta, até trazer azeite novo. Então, o milagre durou 8 dias para dar tempo para ir e voltar trazendo azeite. Uma segunda razão por que o milagre daquele potezinho durou 8 dias em vez de um dia, porque os judeus se encontravam num estado de impureza devido às guerras, contato com corpos nossos e dos inimigos. Isso traz impureza. Então precisava se purificar. O processo de se purificar da impureza máxima, que é de contato com a morte, precisa de 7 dias. Então, durante 7 dias, um grupo que ia fabricar um novo azeite se purificou, e no 8º dia eles fabricaram o azeite. Então, por isso, aquele pote teve que durar 8 dias, para dar tempo para a equipe de fabricação, pelo menos eles, se purificaram durante 7 dias, e no 8º dia fabricaram uma nova remessa de azeite. Esse azeite é aquele mesmo que é só a primeira gota, né? Sim. Acontece que há uma pergunta muito famosa do Hatam Sofer.
Hatam Sofer era o líder do judaísmo, dos judeus na Hungria, quase 200 anos atrás. Um grande homem deixou dezenas de livros. Até hoje a gente segue leis que ele implantou, etc. Tal. O nome dele é Hatam Sofer pelo um livro que ele escreveu, um dos muitos. O nome dele era Sofer. Por isso, geralmente, pessoas que têm o nome Sofer ou Schreiber, que é Sofer em Yiddish, é descendente daquele grande homem. Muito bem. Ele faz uma pergunta muito interessante, o Hatam Sofer. Ele fala, aquele pote, normalmente, naturalmente, duraria uma noite. Era o suficiente. Então o milagre não era de 8 dias, era de 7 dias. Porque a primeira noite é normal. Aquele pote dava para uma noite. Então por que ele pergunta, por que festejamos 8 dias? Devíamos festejar 7 dias, não 8. O próprio Hatam Sofer dá 3 respostas, que eu direi a vocês em seguida. De lá para cá, outros mestres, uma pergunta fascinante, outros mestres deram respostas sobre essa pergunta. Há mais do que 100 respostas. Eu não vou falar agora, senão a gente vai ficar até o jantar. 8 dias. 8 dias, muito bom. 8 dias. Até dá para comprar, eu não comprei ainda, um livrinho que tem todas as respostas. Mas eu vou falar as 3 respostas dele, depois uma resposta talvez mais moderna para os nossos dias. Em primeiro lugar, ele responde o mesmo que o Hatam Sofer que fez a pergunta. Eles souberam que para ter azeite novo precisava de 8 dias. 4 dias de ida e 4 dias de volta. Então, na primeira noite, eles colocaram no candelabro 1/8 daquele potezinho. E de manhã, viram que estava acesa ainda, a chama estava acesa. Milagrosamente, 1/8 do azeite durou a noite toda, já na primeira noite. E cada noite, então, colocavam 1/8. A ideia deles era, já que nós não temos para a noite toda, vamos acender simbolicamente por algumas horas. Mas aconteceu um milagre, que aquela quantia que era 1/8 do pote durou a noite toda, e assim cada noite seguinte. Esta é uma da primeira resposta dele. A segunda resposta, ele diz que, na verdade, colocaram todo o azeite dentro do candelabro. Mas, de repente, perceberam que no dia seguinte o pote estava cheio outra vez. E assim, cada noite, colocavam todo o azeite e o copo ficou cheio. A terceira resposta, ele fala que nem precisava pôr azeite no candelabro. Todo dia, à tarde, viram que ficou a noite toda e o azeite estava lá, não foi gasto, não foi usado. As chamas ficaram a noite toda e o candelabro cheinho. Tudo bem. São as 3 respostas dele, depois tem mais 100 e pouco. Agora vamos ver uma outra resposta, que não faz parte da lista do livrinho. Vamos tentar imaginar aquela cena no templo antigo. 3 anos e meio de uma grande batalha, 3 anos e meio de vitórias, milagres, etc. E, finalmente, renovaram o serviço no templo. Vamos começar a trabalhar no templo. E encontraram um pote de azeite. Ninguém dos presentes pensou que vai ter um milagre.
ninguém pensou que Deus fará um milagre para nós. Então, com certeza, naquela hora, apareceram bastante pessoas boas e religiosas e falaram para os Macabeus, que é o nome da família, o nome em hebraico é Hashmonaim. Em português se fala Macabeus. Depois vamos ver exatamente o nome também. Então, boas pessoas, até religiosas, falaram para os Macabeus: para que começar hoje à noite? Para quê? A gente vai ter que parar amanhã. Leva 8 dias para o azeite chegar. Esperamos 3 anos e meio. Vamos esperar mais 8. Aí a gente começa para valer. Assim a gente começa para nunca parar. Faz sentido esse argumento. 3 anos e meio o templo estava fechado. 3 anos e meio não acenderam o candelabro. Vamos esperar 8 dias, a delegação voltará com azeite e pronto. Falaram os Macabeus: não. Hoje à noite temos azeite para hoje. Temos uma mitzvah hoje. Façamos. O que vai acontecer amanhã não é nosso problema no momento. Temos uma chance e temos os ingredientes, que façamos. Esta atitude tão corajosa é que nós comemoramos na primeira noite. Obrigado, Dona Estevam. Então, voltando para o nosso assunto, na primeira noite nós comemoramos a coragem, a atitude dos Macabeus de fazer algo bom e positivo sem ver a continuidade pelas leis da natureza. Nas outras 7 noites, nós comemoramos o milagre do azeite. E esta é uma grande lição para a nossa vida, para todos nós. Muitas vezes na vida moderna, nós não temos chances, ou pelo menos achamos que nós não temos chances, de fazer as coisas corretas todos os dias. Mas se aparecer uma chance de fazer uma coisa boa e positiva, que façamos? Amanhã não vai dar? Paciência. Mas hoje temos uma chance. Hoje temos uma obrigação. Façamos. Vamos lá, vamos fazer. Essa é a grande lição da primeira noite de Hanukkah. Na vida nossa, muitas vezes, alguém, por exemplo, quer pôr tefilin hoje. Ele sabe que amanhã não vai, nem depois. Mas você tem uma chance hoje. Que faça. Amém. Vamos lá, vamos fazer. E assim em todos os assuntos da vida. Para lembrar esses momentos especiais, durante os 8 dias de Hanukkah, aliás, Hanukkah começa domingo que vem à noite. Eu não falei isso no começo. À noite, à noite acendemos a primeira vela, se Deus quiser. Para comemorar a festa de Hanukkah e lembrar os milagres, etc., durante todos esses dias, falamos um trecho a mais nas nossas orações, chamado Al-Hanissim. Começa com as palavras Al-Hanissim, isso quer dizer em português, pelos milagres. Esse trecho a mais é dito em cada uma das 3 orações diárias, como também é dito no Birkat Hamazon, após ter comido pão. E lá no Al-Hanissim tem 2 palavras curiosas. O Al-Hanissim, aquele trecho fala: fracos ganharam de fortes, poucos ganharam de muitos, etc, etc.
e Deus fez um grande nome para si, fez grandes milagres, maravilhas para nós, uma história de coisas boas que aconteceram. E de repente está escrito, e depois eles entraram no templo. Aquelas duas palavrinhas, e depois, são curiosas. E tudo é depois. Aquele trecho está nos contando uma após o outro. Fracos ganharam, impuros, poucos. Uma história de coisas boas. Não precisava e depois entraram no templo. A palavra e depois é um pouco estranha aqui, as duas palavras. Vamos tentar imaginar aquela cena. Os soldados que foram para lutar contra aquela força unida grega-síria, na hora de se despedir da esposa, da noiva, da mamãe, era uma despedida muito emocionante. Porque, pelas leis da natureza, não era garantido a volta do soldado. A despedida foi muito dura. Despedida? Predar, despedida. Predar. Então, a despedida foi muito, muito difícil. Naquela época não existia os aparelhinhos modernos. Depois da vitória, como se avisa em casa que está tudo bem, que eu estou vivo? Como se avisa? Pessoalmente. Então, após a vitória, o que os soldados deveriam fazer? Correr para casa. Oi, toma aí, graças a Deus, Baruch Hashem. Mas o que eles fizeram? Foram para o templo. Vachakach, correram para o templo. Antes de mais nada. Nós temos, na verdade, a mesma cena na vida atual também. A senhora quer fazer uma pergunta? Nós temos a mesma situação na vida moderna atual também. Quando teve aquela guerra em Israel e conquistaram Jerusalém, aquela famosa guerra que se chama de 6 dias, os israelenses mandaram para a conquista de Jerusalém paraquedistas. Por quê? Porque a conquista de Jerusalém teve que ser algo muito, muito cuidadoso. Não podia atacar com aviões ou com algo pesado. Em muitos lugares sagrados nossos e de outras religiões, a conquista de Jerusalém foi metro a metro. Não foi fácil, foi muito difícil. Foi a parte mais difícil da guerra. Então mandaram os paraquedistas. Os paraquedistas, pelo menos naquela época, eram conhecidos como a turma mais dura, forte. E por outro lado, éramos menos religiosos de todos, porque os paraquedistas geralmente vieram dos kibbutzim, eram os menos religiosos de todos. E eles, metro a metro, foram conquistando Jerusalém. E quando terminaram, onde eles correram, todos correram para o Kotel. Não são pessoas de frequentar o Kotel, o muro. Porque não correram para o museu de Rockefeller, tem outros lugares bonitos e grandes lá. Naquela hora, todo mundo sabia aonde correr. Automaticamente, espontaneamente, todos correram para o Kotel. Teve aquela famosa cena do Rabino Goren tocando o shofar perto do Kotel. Por quê? Porque naquela hora, todo mundo sabia, lá é meu endereço. Inclusive os paraquedistas não religiosos, antirreligiosos, duros, todos correram para cá, para lá.
É a mesma história dos Macabeus. Va'achar kach, depois dos milagres, entraram no templo. Por isso, na oração, aquelas duas palavras, e depois, são muito importantes. E depois, quer dizer, imediatamente. Em vez de avisar em casa, eu sobrevivi, correram para o templo. É a mesma ideia. Muito bem. Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, Abílio, o senhor viu aqueles jovens que escaparam do míssil em Israel? Do ônibus. Então, eles foram para o templo para agradecer. Ótimo. Então, foi uma cena, eles todos cantando em volta do templo para agradecer. Está vendo? É a mesma história. É a mesma história. E o motorista, que era um árabe, foi o último que saltou do ônibus, falou: o Deus de vocês é mais forte. Ótimo. Tem 2 pontos sobre Hanukkah. Mais alguém, por favor? Tudo bem? Há mais 2 pontos sobre Hanukkah que o Rebbe explica. O Rebbe faz 2 perguntas óbvias. Uma pergunta é: o nosso candelabro de Hanukkah vem lembrar as velas do templo antigo. Mas no templo antigo o candelabro tinha 7 braços, não 8. Eles acendiam diariamente 7 velas, 7 braços. Por que nós acendemos 8? A segunda pergunta: no templo antigo eles acendiam o candelabro à tarde, de dia. Nós acendemos no fim do dia, quando já está escurecendo, ou mais tarde ainda. Geralmente o mundo acende quando já é noite. Chabad acende um pouco antes, quando a noite está entrando. Mas de qualquer maneira, não é à tarde. Então, se as velas da Hanukkah vêm lembrar as velas do templo, e vêm mesmo, porque há essas 2 diferenças. Porque no templo era 7 e aqui hoje em dia 8. Porque no templo acendia na tarde e nós acendemos à noite. Então o Rebbe explica, estou resumindo, o Rebbe explica que a existência do templo mostra que era uma época de paz e tranquilidade. Porque depois veio uma complicação, o templo foi destruído. A existência do templo mostra que aquela época era uma época de paz e tranquilidade. Nossa época é um pouco diferente. Por isso nós aumentamos uma vela. Quando as coisas estão fluindo bem, basta 7. Quando a situação complica, você tem que fazer algo mais para levar a vida e a nossa crença adiante. Esta é a ideia da noite. Também há mais um ponto, um terceiro ponto, na verdade. As velas, numa hora difícil, tem que iluminar lá fora. No templo, o candelabro ficava lá dentro do templo. As nossas velas, há pessoas que colocam na janela, há pessoas que colocam na mesa, nós colocamos perto da porta. Por que perto da porta? Porque a ideia é, já que lá fora reina a escuridão, temos que iluminar a escuridão. Quando as coisas são complicadas, eu não posso dizer: olha, na minha casa tem luz, está tudo bem. Eu estou blindado, como se faz. Eu estou protegido. Não. Quando as coisas não estão bem, nós temos que procurar fazer alguma coisa lá fora também. Iluminar o exterior, para a escuridão não entrar no nosso lar. Se você quer garantir a tua segurança espiritual, você tem que fazer alguma coisa para lá fora também. Assim você vai proteger
o interior do seu lar e família. Como se festeja Hanukkah? Diz o Talmud, de Hallel de Hoda'ah. Hallel é uma oração especial que se diz em dias especiais. Hallel. Hallel quer dizer em português louvar. Louvar. Hoda'ah quer dizer agradecer. O Talmud fala como se festeja Hanukkah, louvando e agradecendo. Por isso temos essas orações a mais, o próprio Hallel e Al-Hanissim, louvando e agradecendo. Nós temos uma outra festa, Purim, que aconteceu um pouco antes da Hanukkah, e lá, como se festeja Purim, fazendo uma refeição, comendo, e até bebendo um pouco mais do que normalmente. A lei diz que a pessoa tem que beber um pouco mais, algo alcoólico, a não ser que ele sabe que bebendo ele vai fazer ou falar bobagem, é melhor que ele procura outras mitzvot para cumprir na vida. Tem pessoas que às vezes ficam fora de controle, não pode culpar Deus ou a mitzvah. Muito bem. Então a pergunta é, por que Hanukkah festejamos o grande milagre que o povo nosso correu um grande risco, louvando e agradecendo? E em Purim, que nosso povo passou por um perigo terrível, comendo e bebendo. Qual a diferença? Mas quem lê bem a história de Hanukkah, vê que a ideia de matar nossa gente não foi o plano A dos gregos sírios. Eles queriam tirar Deus da cena, nada mais. Eles até queriam deixar o povo cumprir mitzvot, mas mitzvot lógicas. Fazer o bem, destacar, dar comida ao pobre, etc. Eles não queriam Deus na cena. Eles tinham seus ídolos, seus deuses. Então a ideia deles não era de matar. Pode ficar, vão trabalhar, vão viver juntos, mas sem Deus. Então lá o problema, depois os macabeus se levantaram, começaram brigas, matanças, guerras, etc. Mas no começo o plano não era para matar. Então, já que todo o problema de Hanukkah era tirar Deus da cena, então a gente festeja pondo Deus na cena. Hallel e Hoda'ah, louvando e agradecendo. Louvando e agradecendo. Lá na história de Purim, desde o começo, eles não queriam a alma nossa, eles queriam o corpo. Num dia só, o decreto de Haman era de matar fisicamente, literalmente, todos literalmente, num dia só. O problema era o corpo que incomodava eles. Então, por isso, o corpo tem que comer e beber. Além de falar Al-Hanissim, tem que comer e beber. É uma mitzvah comer e beber. E o decreto era contra o corpo. Não adiantava lá dizer, olha, tá, eu vou estar com você. Não adiantou, como não adiantou na Alemanha, com os nazistas. Acharam 5 gerações atrás uma bisavó que era judia. Então não adiantava. Eu estou percebendo que eu pulei uma coisinha de antes. Vamos voltar para um instante. Por que o milagre teve que ter de 8 dias? Eu falei antes 2 razões. A viagem 4 ida e 4 volta, ou eles
estava num estado de impureza. 7 dias de purificação e o 8º dia de fabricação da azeite nova. Tem mais um ponto que eu pulei e vou falar agora. A lei diz claramente que quando a maioria do povo está num estado de impureza, pode fazer tudo naquele estado. Não precisa se purificar. Se acontece uma situação como esta, uma guerra geral, então as leis de pureza e impureza são deixadas do lado. Você pode fazer tudo, por exemplo, no templo, normalmente, mesmo o povo estando num estado de impureza. Então, por que precisava 7 dias de se purificar? Então, a ideia é, Deus fez o milagre de 8 dias, para o pote durar 8 dias, para dar todo mundo uma chance de se purificar e começar a fazer a mitzvah da maneira mais digna, mais bonita possível. Deus fez uma demonstração pública quanto Ele nos ama. Ele não queria que nós fizéssemos quebra-galho. É permitido pela lei, mesmo estando num estado de impureza, de fazer. Mas Ele queria mostrar o amor profundo que Ele tem pela gente, para a gente poder fazer a mitzvah da melhor maneira possível. Muito bem. Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos continuar? Ok. Eu vou escrever agora aqui o nome Hanukkah. Vocês estão vendo que eu deixei um espaço e não escrevi Hanukkah, todas as letras juntas. Deixei um espaço de propósito. Por quê? O nome da festa é Hanukkah. Cortando a palavra na metade, a primeira metade quer dizer Hanu, descansaram, Kaf-Hei. Kaf-Hei é 25. Essas duas letras, seu valor numérico é 25. Essa letra vale 20 e essa vale 5. A festa de Hanukkah, domingo que vem à noite é dia 25 do mês atual. Dia 25. Então, chamaram a festa Hanukkah porque descansaram das batalhas Kaf-Hei, no dia 25. Então, juntando as duas metades da Hanukkah. Esta é a explicação básica e conhecida. Tem mais uma ideia. Hanu é descansar. Hanu, usando as primeiras duas letras, porque essa letra, quando é fino da palavra, é uma outra forma. É a mesma letra Nun. Nun. Chen. Chen quer dizer graça. Chen, graça. Deus mostrou que nosso povo realmente é amado. Nós temos a graça de Deus. Ele cuidou, milagres, etc., maravilhas. Essa é a ideia, a segunda ideia do nome. Mais uma ideia do nome. Agora, nessa ideia, é algo totalmente diferente. Hanukkah, juntando as duas metades. Hanukkah quer dizer inaugurar. Inaugurar. Muitas vezes, mas talvez vocês já passaram um momento na vida
que alguém mudou-se para um novo apartamento e a pessoa fala muito bem, Dona Esther. Hanukkah Tabayit, inaugurar a casa. Hanukkah Tabayit, se fala em hebraico. Então, Hanukkah Tabayit quer dizer inaugurar a casa. Eles inauguraram outra vez o templo em geral e o altar em particular, que era a peça-chave lá dentro. Então, por isso chamaram a festa e chamamos a festa Hanukkah. Na verdade, tem algo mais nesse descansar em 25. Lá para trás, quando construíram o templo no deserto, quando o povo saiu do Egito e passaram 40 anos no deserto, eles tinham um templo portátil chamado Mishkan. O povo recebeu uma ordem divina de construir esse templo portátil. E o templo terminou no dia, aquele templo portátil no deserto, a sua obra terminou no dia 25 de Kislev, no mês atual. E eles queriam inaugurar. O povo trabalhou. Terminou antes do tempo até previsto. Aliás, lá a Torá fala que a campanha que eles fizeram para levantar materiais e dinheiro para a obra foi tão boa a campanha que sobrou dinheiro. E a Torá conta exatamente os números e sobrou. De lá para cá, nunca uma campanha no mundo sobrou dinheiro. Até chegou agora Bolsonaro e contou que sobrou dinheiro 2 semanas atrás. Queria doar para aquele hospital lá no norte, etc. Mas nunca sobra. Lá e agora sobrou. Muito bonito, aliás, dele. Então, a obra terminou no dia 25 de Kislev. E eles queriam inaugurar o templo no deserto. Deus falou, não, vamos esperar umas 5 meses quase para a chegada do Rosh Chodesh Nissan, o mês de Pesach. Porque este é o mês de Yitzhak, ele nasceu, então Deus queria inaugurar, então esperaram. 5 meses quase. Não, pouco menos, 4 meses. Mas Deus não fica devendo para ninguém, nem para uma data. A data 25 de Kislev, lá no deserto, ficou chateada. Porque foi contemplada para fazer uma festa e no fim foi cancelada. Então, quando os macabeus venceram, Deus manobrar para terminar no dia 25, para acertar a dívida que ele tinha com a data 25 de Kislev. Então isso é mais uma ideia. Hanukkah, vamos lembrar não somente o dia 25 na vida dos macabeus, mas um dia 25 de Kislev lá para trás. Muito bem. Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos continuar? Muito bem. As duas festas, Hanukkah e Purim, não constam na Torá. Simplesmente pelo fato que as duas festas aconteceram 2000 e poucos anos atrás. E a Torá já foi encerrada mais do que 3.300 anos atrás. Não pode entrar. Terminou a obra. A Torá completa foi entregue 1000 anos antes de Purim e Hanukkah.
Mas o que o bom Deus fez? Ele embutiu dentro da Torá uma série de dicas para Purim, uma série de dicas para Hanukkah. E vou mostrar de Purim, hoje o assunto nosso é Hanukkah. Depois, algumas de Hanukkah. Na festa de Purim, se lê uma Megillah chamada Megillat Esther. Megillah quer dizer um rolo, ou um livro de Esther. No livro de Esther tem 12.000 palavras. 12.000 palavras. Palavras. Tá bom? 12.000 palavras. Quando se abre uma Torá, a primeira palavra da Torá, vocês lembram, é Bereshit. Vocês lembram? Nós falamos isso várias vezes. Bereshit quer dizer no começo, no início. Naquela primeira palavra de Bereshit da Torá, tem uma letra Aleph no meio. Essa letra Aleph é a primeira letra do nome Esther. Se a pessoa não tem o que fazer na vida um dia, pode testar isso. Contamos 12.000 letras, não palavras. Vou repetir. Tem 12.000 palavras no livro de Esther. Esqueça de palavras. 12, estou falando do número 12.000. Quando você conta na Torá 12.000 letras a partir da Esther, encontramos Samach. A partir de Aleph de Bereshit. Obrigado. Muito obrigado. A partir do Aleph de Bereshit, 12.000 letras, encontramos a segunda letra Samach. S. Depois mais 12.000 Tet. Depois mais 12.000 R. Esther. Quer dizer, e só Deus podia embutir isto numa obra. E eu não vou mostrar para vocês agora, porque o tempo é curto. É a mesma coisa que funciona com Mordecai. O co-herói, eram dois heróis, Mordecai e Esther. Você começa com primeiro Mordecai, começa com Mem, e vai dar 12.000 vai dar Mordecai também. Muito bem. Então, por que estou mostrando isto? E Purim aconteceu depois que a Torá foi encerrada, porém, Deus embutiu uma dica de Purim e tem mais uma dúzia. Vamos deixar isso para a época de Purim. Muito bem. Agora vamos ver 4 de Hanukkah. A Parshá que se lê na Torá em Hanukkah é quase sempre Miketz. Domingo que vem, a Parshá chama-se Miketz. Às vezes pega o fim da festa, o começo da festa, mas Miketz é a porção semanal ligada com Hanukkah. Tá bom? No fim de cada Parshá na Torá, no finzinho de cada Parshá na Torá, tem uma frasezinha em letras minúsculas que ninguém quase se ocupa em ler. Está escrito, olha, nessa Parshá tinha tal e tal versos. 137. Tem o número dos versos. No fim de cada Parshá, está escrito no Chumash impresso, não na Torá verdadeira. No livro impresso que a gente usa, tem uma frasezinha. Quantos versos a Parshá tem? No fim da Parshá de Miketz, que é a Parshá ligada com Hanukkah, Miketz, no fim dessa Parshá, aquela frasezinha é maior. Além de falar quantos versos tem, aquela frase fala quantas palavras tem. Uma coisa estranha. Uma única vez na Torá toda. Eu nem vou entrar nos versos. Está escrito lá em palavras pequenininhas, 2.000
2.025 palavras. Na Parshá de Miketz tem 2.025 palavras. Uma única vez na Torá que falam quantas palavras tem. Sabe por quê? Porque em hebraico, ner é vela. As letras da palavra ner valem 250. São duas letras. Essa letra vale 200, a outra letra vale 50. A palavra ner, vela, vale 250. Quantas velas acendemos em Hanukkah? 8. 8 vezes 250 dá 2.000. Que dia do mês começamos? Dia 25. Por isso, na Parshá de Miketz tem 2.025 palavras para lembrar o homem que ele tem que, no dia 25, começar a acender 8 velas. 2.025. Isso é uma dica de Hanukkah dentro da própria Torá. A segunda dica. Quando você abre a Torá Breshit e fala as palavras Breshit, Bará, Elohim, sabe qual a palavra número 25? Or é luz. Uma dica que o número 25 está ligado com luz. O número, a 25ª palavra da Torá desde o começo é Or, luz. Lembrando a gente que no dia 25 tem luz a mais em casa. Dica número 3. Tem muito mais, mas o tempo não é curto. A terceira dica. No fim do 4º livro da Torá, há uma listona de 42 lugares que o nosso povo acampou no seu caminho para a Terra Santa de Israel. Após o Êxodo, pararam e acamparam em 42 lugares. E tem os nomes nessa lista, no fim do 4º livro, tem os nomes desses lugares. Eu vou escrever para vocês o nome de um dos lugares. Hashmona. Isso lembra que palavra? O nome desse lugar lembra que palavra? Hashmonaim, os Macabeus. O lugar número 25 que o povo parou chama-se Hashmoná, que vem da palavra Hashmonaim, Macabeus. Então, temos na própria Torá 3 dicas sobre a festa de Hanukkah. Quer dizer, Deus embutiu na Torá dicas do futuro. Sobre Hanukkah, sobre Purim, sobre a vida em geral, sobre tudo. Mais uma, depois vamos passar para outro assunto. Estava perguntando se esse lugar existe ainda, onde eles acamparam lá, Vamos lá, dar uma olhada. Nas férias, vamos dar uma olhada se existe ainda. Pode ser. Vamos lá. Muito bem. Em Jerusalém tem um lugar chamado Gan Hashmonaim, que dizem que é a tumba dos Hashmonaim lá. Dizem? Não se sabe. Muito bem. Está na pedra. Muito bem. Se vocês lembram, no ano passado, o candelabro tem 8 lugares para velas ou para azeite, melhor usar azeite. E depois tem um lugar, um recipiente um pouco mais elevado. Você coloca a vela
que é usada para acender o resto. Essa vela é chamada shamash. Shamash quer dizer ajudante. Com ele nós acendemos as outras 8 velas. Muito bem. Esse shamash, em todos os candelabros, está numa posição mais elevada. De propósito, para mostrar que ele não entra na contagem. Na terceira noite de Hanukkah tem que acender 3 velas e o shamash. Ele não entra na contagem das velas. E tem uma razão mais importante ainda. Pela lei, a gente não pode aproveitar da luz das velas de Hanukkah. Tem que ser puramente para iluminar a festa. Se a gente quer ler outra coisa, tem uma vela a mais. Para nos lembrar que aquela vela, se você precisa de luz, faltou luz em casa, não pode pegar o candelabro e ver onde está o interfone. Você pega aquela vela mais elevada. Então, por isso ele fica elevada para mostrar que esta luz pode se aproveitar, não a luz das outras 8. Quantas velas dá a semana toda, somando? 49, né? Não. 36. A primeira noite, uma vela, a segunda noite, 2. Pode acreditar, em vez de gastar tempo, as velas, somando todas as velas, não contando o shamash, não estou contando o shamash, dá 36. 36. Muito bem, tá bom? 36. Depois dessa introdução, eu vou escrever para vocês aqui uma frase do livro do profeta Yeshayahu, Isaías. Muito bem, eu vou traduzir. O profeta Isaías está descrevendo uma cena que ele vê lá em cima, no trono divino, e Deus cercado dos anjos. Tem um tipo de anjos, uma categoria de anjos, que nós chamamos de serafim. Serafim, até em português se usa serafim. Então o verso diz assim: serafim, os anjos tipo serafim, ondim, estão mimalo, acima dele. Deus está no trono, eles estão lá acima. Mimalo. Tá bom? Agora vamos ver esse verso de uma outra forma. Simplesmente, anjos tipo serafim estão acima dele, acima do Criador. Esta palavra lo vale 36. A letra lamed vale 30, a letra vav 6. Serafim são shamash, saraf, os que queimam ou acendem. Onde os saraf, a vela tipo saraf que queima, que acende, está acima dos 36, está no outro plano. As velas estão num plano e os serafim estão no outro plano, acima de Lamed Vav 36. Tá bom, pronto. Essas são várias dicas como o bom Deus embutiu a festa da Hanukkah nas escritas sagradas. Muito bem. Alguma dúvida? Podemos continuar? De onde vem o nome Hashmonaim? De onde vem a tradução Macabeu? Porque Macabeu não tem nada a ver com Hashmonaim. Em hebraico chamamos essa família corajosa Hashmonaim, em português ou em inglês Macabeus. De onde vem esses dois nomes? O nome em hebraico e o nome em português ou em inglês, etc.
Nos Salmos 68, nós encontramos que essa palavra Hashmonaim, verso 36, é um título de dignidade. Nos Salmos, esse nome é um título de honra dado para a família que está no padrão alto, não de dinheiro, padrão alto de cultura, de religião, etc. Então, o povo chamava essa família Hashmonaim pela grandeza da alma e do coração deles. Uma outra explicação diz que originalmente eles moravam numa cidade chamada Heshmon. Tinha uma cidade em Israel naquela época. Originalmente eles vieram de lá, Heshmon. Como a gente fala, paulista. Paulista vem de São Paulo. Daqueles que vêm de Heshmon é um Hashmonaim. De onde vem Macabeu? Porque em hebraico não se usa muito, mas Maccabi é martelo, para mostrar a coragem dessa família. Hammer. Tem uma outra ideia, porque Maccabi, na verdade, se usa na literatura nossa. É, tudo Maccabi, né? A bandeira de Yehudá, o maior, grande herói dos 5 filhos, constava uma frase. Mi kamocha be'elim Hashem. Yehudá escreveu na bandeira dele: quem é como o Senhor entre os deuses? Sou o Senhor. Então, as primeiras letras da Maccabi. O Maccabi. Ele tinha uma frase na bandeira dele. Quem é como o Senhor, nosso Deus, entre todos os chamados ídolos? Também o líder dessa família era Matityahu. Kohen ben Yohanan. Ele era o Kohen, filho de Yohanan. E não, esse é o nome dele. Antigamente não tinha sobrenome. Então é Mem. Outra vez, na ordem certa. Maccabi. As duas frases vão na ordem certa, formam a palavra Maccabi. Os gregos sírios proibiram, entre outras coisas, principalmente 3 pontos, que para eles era chave: Shabbat, Rosh Chodesh e Brit Milá, fazer a circuncisão. Porque tudo gira em volta de Shabbat a semana toda, tudo gira em volta do Rosh Chodesh, conforme o primeiro dia do mês, você sabe todas as outras festas e datas importantes, e Brit é uma aliança eterna que todos nós temos com Deus. O que Deus fez? 8 dias, no meio tempo e sempre tem pelo menos um Shabbat, tem Rosh Chodesh, o primeiro dia do novo mês de TV, e 8 dias são 8 dias do Brit. Então, exatamente aqueles 3 decretos foram abatidos. Mais uma razão porque é mais importante usar sêmen, azeite e não velas não comuns, além do fato que nós queremos imitar o templo antigo, que só usava lá azeite sempre. Porque azeite simboliza o nosso povo. Azeite é o único líquido que não se mistura com outros líquidos. Você pode tentar, mas não adianta.
Não adianta. Nosso povo tem muita gente que tenta se misturar, mas não adianta. É uma questão de tempo. Outra coisa de Hanukkah, as crianças e talvez adultos também brincam de dreidel. Dreidel é o nome yiddish de peão. O hebraico sedivon. Por que se brinca com esse elemento? Porque geralmente, naquela época, as férias escolares eram bem mais curtas do que no Brasil ou em qualquer lugar hoje em dia. Antigamente as férias eram dadas em dias de festa. E uma das festas que davam férias escolares para as crianças era Hanukkah. E para eles era uma farra. Por quê? Porque se dá férias para uma criança no Rosh Hashanah, ou Yom Kippur, ou Pesach, o que ele vai fazer? Mas Hanukkah você pode brincar à vontade, pode pegar caneta, dinheiro. Eram férias muito especiais. Mais uma razão porque peão, dreidel, slivon, para despistar os agentes sírios e gregos que proibiram o estudo da Torá, eles brincavam, mas quando chegava o fiscal. Mas na verdade estavam estudando Torá. Então aquele slivon ou outros jogos que faziam antigamente, eles usavam isso para despistar os agentes. No slivon tem 4 letras gravadas. Nun, Gimel. Eu vou escrever aqui. Nun, Gimel, Rei, Shin. Depende de que lado cai, as crianças inventam, vale mais, vale menos. Nun é Nes, milagre. Gadol, grande. Hayá, teve. Sham, lá. Em Israel, em vez de Shin, eles colocam Pei, Po. Nes Gadol, Hayá, Po. Um grande milagre aconteceu aqui. E as crianças brincam com isso. E outros tipos de jogos. Hoje saiu da moda, mas antigamente se jogava damas na semana de Hanukkah. É muito comum jogar damas. Continua jogando. Checkers. Ótimo. Jardins eu não vi ainda. O pai dela jogava muito dama. Jogava. Agora. Desculpe, então, ainda jogamos então, damas também em certas famílias. Muito bonito. Muito bonito esse costume do papai que descansa em paz. É um costume antigo. Ele ganhava, todo mundo ia lá jogar com ele porteiro. E ele ganhava. Então, Hanukkah ajuda. E uma vez conta uma história muito bonita que uma vez um rabino entrou na sinagoga dele à tarde para as orações na Europa e ele viu na antessala as crianças sentadas no chão, como costume de crianças, jogando damas. Então o rabino falou: vocês sabem como se joga damas? Então, hoje em dia as crianças falam: sim, rabino, pode, não tem problema, a gente sabe. Mas aquelas crianças eram um pouco diferentes. Falam: não, rabino, como é o jogo? Eles entenderam que o rabino queria dar a resposta. O rabino falou: no jogo de damas há 4 regras. 4 regras. A primeira regra, sempre para cima. Como? Não, estou achando engraçado sempre para cima. Não é engraçado, é bonito isso, sempre para cima. Tá bom, pode esperar um pouquinho só para eu terminar a ideia? Então a primeira regra é sempre para cima. A segunda regra, um espaço por vez.
A terceira, às vezes se dá mas para ganhar 2. Às vezes se dá para ganhar 2. E a quarta regra é chegando lá em cima, você pode ir em todas as direções. Vou repetir. Sempre para cima, um espaço por vez, às vezes se dá para ganhar 2, chegando lá em cima, você vai para todos os lados. E são regras não só de damas, sobre a vida. A vida. Aliás, uma vez eu estive no ensino libanês, uns anos atrás, teve um amigo meu, lá internado há muito tempo, e eu voltava lá. E eu fiquei conhecido, não amigo, conhecido dos médicos, das enfermeiras, a gente falava de muita coisa. E uma vez eu contei essa história para elas, para eles, os médicos, as enfermeiras, eles gostaram demais. A tal ponto que, talvez 2 anos depois, eu contei um médico do Sírio na rua, e ele me repetiu a história com as 4 regras. Então marcou, registrou. São 4 regras boas para a vida. Tem mais coisas, mas o tempo não está cooperando, está quase terminando o nosso tempinho. Só queria acrescentar que o costume de Chabad é de acender o candelabro no vão da porta, não debaixo da mezuzá, do outro lado. Aqui, por exemplo, tem mezuzá. Então a gente coloca uma mesinha, não muito alto, a gente procura mais baixo, se for possível. E quando você passa, você está cercado de mitzvot. Por um lado a mezuzá, por outro lado o candelabro. A ideia é de estar cercado de mitzvot. Também a ideia da porta é para mostrar que nós estamos prontos para receber uma era nova, Mashiach, que ele entre pela porta. A ideia da porta é uma abertura para uma fase, para uma época nova. Mas a porta da rua fica aberta, Rabino? Como? Se eu vou colocar ali, a porta fica aberta? Não. Se for na entrada da sua casa, é bom contratar 2 seguranças. Não, no apartamento, dá para o elevador. Não precisa porta de fora. Isso Pode ser uma porta dentro do apartamento. Sim. Não é a porta Uma da porta entrada. de entrada. Não é de entrada. É o costume Chabad, não estou falando. Se vocês têm o costume da família diferente, pôr na janela, etc., continua como a família fazia. Mas estou falando qual é o nosso costume. Isso. Tá bom? Chabad. Muito bem. Mais uma coisinha rapidamente. Também há um bom costume de dar dinheiro de Hanukkah. Se chama Hanukkah para as crianças. Tem pessoas que dão isso na quinta noite, tem pessoas que dão todas as noites. A finalidade disso, já que éramos férias escolares antigamente, queríamos dar para as crianças uma recompensa pelas notas boas do passado e também incentivando-as para o futuro também. É bom costume para seguir, de dar presentes de Hanukkah. E essa é a nossa historinha por hoje. Tem mais algumas ideias, mas faltam 10 minutos. Talvez alguém tenha perguntas, comentários. Vamos deixar o resto para o próximo Hanukkah. A Shamash estou elevado, Sim. e a pessoa que estou elevado dá luz. Muito bom, muito bom. Muito bem, Daniel. Ela falou que a pessoa, da mesma forma que o Shamash transmite luz, então uma pessoa que transmite luz também é uma pessoa elevada. Shakoah.